Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Rafael Carvalho e hoje eu venho apresentar a extensão da matéria Análise de Sistemas Elétricos da UF, que consiste em resolver o passo a passo dessa questão. Antes de tudo, eu vou apresentar o circuito da questão, que aqui a gente pode ver que tem um gerador, um transformador, a linha de transmissão com seus shunts e a carga do circuito. Então, vamos ler aqui agora. A linha de transmissão é de 500 kV e possui os seguintes parâmetros de sequência positiva por quilômetro. Então ele dá a resistência, ele dá a indutância e a capacitância. E ele fala que o comprimento L está indicado na figura. Ou seja, o comprimento da linha é 150 km. Para a obtenção dos parâmetros totais da linha, multiplique os valores por quilômetro pelo comprimento da linha e utilize o seguinte modelo π com a impedância. Então ele dá a fórmula da impedância do modelo π e dá a fórmula da admitância do modelo π. E o que seria isso? Antes de tudo, a gente tem que passar essa linha aqui para esse modelo π que ele se referiu. E o modelo π seria isso aqui. A gente vai ter duas admitâncias e a gente vai ter a impedância em cima. Então a gente vai jogar os valores que ele deu nessa fórmula e a gente vai substituir a linha de transmissão por isso aqui. A questão diz que o transformador elevador possui tensões nominais de 20 kV no lado de baixa e 500 kV no lado de alta, potência nominal de 1800 MW e reatância de 10%. Ou seja, como eu disse, esse transformador do lado esquerdo ele vai considerar 20 kV de tensão nominal e do lado direito, que é a alta, ele vai considerar 500 kV de tensão nominal. Continuando, as cargas, reatores e capacitores estão indicados no diagrama unifilar com seus valores referentes ao valor nominal e podem ser representados por impedâncias. A tensão do gerador está indicada em kV e é o seu valor terminal. O gerador é de 1800 MW e possui reatância subtransitória de 25%. Então, vamos para o que a questão pede. Apresente o circuito elétrico em PU utilizando a base. Então, vamos agora para a resolução dessa questão. Antes de tudo, eu vou mostrar as fórmulas para passar para PU, né? Porque no item A a gente precisa passar o circuito para PU. A gente tem que a tensão em PU é a tensão dividido pela tensão base. E assim vai se repetir para a corrente, para a impedância, para a potência. E aqui a gente tem o Z base, que a gente vai achar usando a tensão base, que a questão nos deu, ao quadrado sobre a potência base, que a gente também tem, que a questão deu. E o I base é a potência base dividido por raiz de 3 vezes o V base. Então, sabendo dessas fórmulas, aqui eu reescrevi o nosso circuito. Lembrando, a gente tem o gerador, o transformador, a linha, os seus shunts e a carga. Isso aqui eu vou comentar depois, mais para baixo, porque eu vou realizar os cálculos ainda da linha. Começando pelo lado esquerdo, a gente tem que a tensão base é 20 kV. Então, passando para PU, a gente tem 21 kV dividido por 20 kV, que é a base. A gente tem a tensão em PU, que é 1,05. Passando para o lado direito, a gente já muda a tensão base, passa a ser 500 kV. E a gente tem a potência base também, que é para o circuito todo, que é 100 MW. A gente vai precisar dessa potência base por conta dos shunts da linha. Então, passando os shunts da linha para potência em PU, a gente vai ter que pegar o 200 MW, que seria esses dois shunts do meio, dividido pela base, que é 100 MW. Então, a gente vai achar que a potência base desses shunts é menos J2PU. E o 100 MW, que é o capacitor, a gente vai achar que é menos JPU. E a gente não pode esquecer da carga. Então, a gente colocar a carga em PU também, a gente vai achar que a potência dessa carga vai ser 15 mais J3PU. Para calcular o Z base, como a gente está interessado em usar ele do lado direito do circuito, a gente vai usar a base de tensão de 500 kV ao quadrado dividido pela potência base, que é 100 MW, e a gente vai achar o valor de 2.500 ohms. Então,
Tendo isso, vamos partir agora para o cálculo do modelo π da linha. A gente vai ter o Zπ, que é essa fórmula que foi dada no enunciado. A gente tem que lembrar que o ômega é 2πf, então, substituindo os valores que a gente sabe, a gente vai encontrar o Zπ, que seria esse valor aqui, 4,5 mais J, 48,07 ohms. A gente vai passar para PU esse valor, porque a gente precisa, na letra A, passar todos para PU. E a gente vai ficar com isso aqui em PU. E a gente vai calcular o YΠ também, que é essa fórmula que está no enunciado também da questão. E mais uma vez, lembrar de usar 2πf no lugar do ômega. Substituindo os valores que a gente tem, a gente vai encontrar esse YΠ. Passando para a reatância, a gente passou para a reatância aqui também, a gente vai ter esse valor aqui em reatância. E depois, passando para PU, que é o que a gente quer, a gente vai ter isso aqui, a reatância em PU do YΠ. Mais acima a gente calculou a potência em PU dos shunts da linha, mas a gente precisa calcular a impedância deles também em PU, né? Então passar de potência para impedância. Então a gente vai ter que os shunts de 200 MW a gente vai ter a impedância de J05 em PU. E o shunt de 100 MW, a gente fazendo a conta, a gente vai achar a impedância de menos JPU. Antes de continuar com esse cálculo do Zp e do YP, como eu disse, essa linha aqui virou isso aqui, com 2YP e o Zp em cima. Então a gente transformou essa linha aqui nesse circuitozinho aqui. Calculando a impedância do gerador agora, a gente tem que essa impedância é calculada por essa fórmula aqui, ZPU vezes a potência base nova sobre a potência de base dada, vezes o V base dado sobre o V base novo ao quadrado. Então, substituindo valores nessa fórmula, a gente vai achar esse valor. E a gente tem também a do transformador. Substituindo valores nessa mesma fórmula, a gente vai ter esse valor aqui. Então a gente já tem as impedâncias do gerador e a impedância do transformador. E como a gente também passou, né, na verdade, os shunts de potência para impedância, a gente vai passar a carga também. Então a gente vai usar essa fórmula aqui novamente e vai ficar 1 sobre 15 menos J3. Fazendo a conta, a gente vai achar esse valor aqui para carga, a impedância da carga. Agora, como a gente já passou tudo para impedância, a gente pode reescrever o circuito em PU. Então a gente tem esse circuito reescrito aqui em PU. Então a gente trocou também a linha já, ó. Então a gente tem nosso gerador, nosso transformador aqui com as impedâncias tanto do gerador quanto do transformador. A gente tem a nossa barra 1, o shunt em PU, aí a gente tem a nossa linha de transmissão, que a gente já trocou os valores também, a barra 2, os dois shunts também que tem na barra 2 e a nossa carga, tudo em PU. Então o circuito em PU ficou assim. Na letra B, o exercício pede para resolver em PU o regime permanente do circuito elétrico. Para fazer isso, a gente precisa achar a impedância equivalente do circuito inteiro, né? Que a gente precisa da tensão e da corrente em cada elemento também do circuito. Então, a gente tem que calcular essa impedância equivalente, que eu vou fazer aos poucos para ninguém se perder. Primeiro, eu defini calcular a impedância equivalente da barra 2. Ou seja, a gente tem essa barra 2 aqui, a gente quer calcular a impedância equivalente aqui nela. A gente percebe que tem esse elemento, que é a carga, em paralelo com esse shunt, que está em paralelo com esse shunt aqui também. E por último está em paralelo com esse YP aqui da linha. Ou seja, a gente tem 4 elementos em paralelo. Então a gente tem a carga, os dois shunts e esse YP aqui da direita em paralelo. Fazendo paralelo desses 4 elementos, a gente acha que o ZEC da barra 2, que eu chamei assim, seria esse valor aqui. O próximo passo que eu adotei
foi ver que esses dois elementos aqui, o YP esquerdo da linha e o primeiro shunt aqui, da barra 1, eles estão em paralelo também. Então eu somei os dois, porque eu usei a admitância. Eu percebi que fica mais fácil usar a admitância nesse caso, porque a admitância em paralelo você pode só somar. Se você usar a impedância em paralelo, você tem que fazer aquela conta, 1 sobre ZEC, então acaba dando mais conta. Eu preferi optar aqui, a partir de agora, usar a admitância para fazer o paralelo. Então, como eu disse aqui, usando a admitância do shunt 1 com o YP, somando as duas, a gente acha esse valor aqui. Só não pode esquecer que ele está em admitância. Agora, o próximo passo, eu somei o ZEC da barra 2 com o ZP. Ou seja, eu achei esse ZEC da barra 2 aqui e eu somei com esse YP aqui. Agora, resumindo, né, um resumão do que eu fiz nessa parte. Então, com essa primeira parte da simplificação, temos o seguinte circuito. A gente tem o ZEC da barra 2 mais o ZP, que deu esse valor aqui, ou seja, a simplificação ficou assim. E a gente tem esse paralelo aqui que eu fiz, que ficou assim. E a gente ainda tem as impedâncias do gerador e do transformador nesse circuito. Portanto, para achar o ZEC do circuito, temos que realizar a seguinte conta. A gente precisa pegar o ZEC da barra 2 mais o ZP, que é esse valor aqui, botar em paralelo com essa soma de admitâncias aqui, que foi o que eu botei aqui, ó. ZEC da barra 2 mais ZP em paralelo com essas admitâncias somadas, mais o X do transformador. A gente não vai usar o X do gerador para fazer essa conta, a gente só vai usar o X do transformador. Então a gente vai achar o ZEC fazendo essa conta. Os primeiros elementos lá, né, do ZEC, que seria o ZEC da barra 2 mais o ZP em paralelo com a admitância do primeiro shunt somado com a admitância do YP, eu chamei de ZEC da barra 1 para facilitar a visualização. E então, realizando esses cálculos, né, a gente acha que o ZEC da barra 1 é isso aqui. Aqui tem um erro que eu vou explicar para vocês. Eu botei colocando em série com as impedâncias do gerador e transformador. Mas aqui a gente não vai considerar a impedância do gerador nesse caso, porque a gente quer a partir dela, então ela não entra porque está em regime permanente. Então a gente acha que o ZEC seria esse ZEC da barra 1 mais apenas a impedância do transformador. Então esquece a impedância do gerador por enquanto. Então a gente fazendo essa conta, a gente acha o ZEC total do circuito, que seria esse valor aqui em PU. Com esse ZEC a gente já pode calcular a corrente do gerador, que ela é muito importante para calcular o resto das tensões e correntes dos outros elementos. Então primeiro tem que calcular ela, que seria a nossa tensão, né, que a gente achou em PU lá no início, sobre esse ZEC. Então, fazendo as contas, a gente acha esse valor aqui. Em PU, a gente passou para kA, né, porque pede tudo em kA. Então, fica esse valor aqui, kA. E como eu disse, né, com essa corrente conseguimos calcular as tensões de cada barra e a corrente de cada elemento do circuito. Então, vamos fazer isso agora. Primeiramente, a gente pode calcular o V da barra 1, que é essa tensão menos a corrente do gerador que a gente acabou de calcular, vezes essa impedância do transformador. Então a gente tem isso aqui fazendo a conta em PU, passando para kV, que como pede, a gente acha isso aqui. A gente tem também a corrente do primeiro shunt, que seria o V da barra 1, que a gente acabou de achar aqui em cima, vezes essa admitância. Como é admitância, eu multiplico, eu não divido. Então tem que prestar atenção nisso. Aqui eu usei a admitância, então multiplicando a gente acha esse valor aqui em PU, passando para kA a gente acha esse valor. Aqui começou a conta, eu vou dar uma acelerada, né? Então aqui a gente tem também a corrente do primeiro shunt, que seria esse V da barra 1 vezes essa admitância do shunt também. Então a gente acha esse valor em PU e esse valor em kA. Agora calculando a corrente linha, né, para continuar os cálculos, então a gente precisa dela. A gente vai calcular ela com essa corrente do gerador, que a gente calculou, menos a corrente do shunt 1, menos a corrente do YP da esquerda, que a gente acabou de calcular ali em cima. Então a gente acha a corrente da linha em PU e em kA. Com essa corrente a gente consegue achar a tensão da barra 2, que seria a tensão da barra 1 menos essa corrente linha vezes o ZP da linha. Essa queda de tensão ali do ZP. Então a gente consegue achar, calculando isso, esse valor em PU e esse valor em kV. O I da carga, como eu disse ali em cima, aqui a gente não está usando admitância, a gente está usando impedância. Então a gente
precisa dividir, não multiplicar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o I da carga, né, a gente acha que é isso aqui em PU, isso aqui em kA. O reator 2, que seria o shunt 2, né, a gente acha pelo V da barra 2 dividido pela essa impedância desse shunt 2. Então, a gente acha esse valor aqui em PU e esse valor em kA. E a gente tem a corrente, né, do YP da direita, que aqui a gente usou a admitância de novo. A gente achou esse valor em PU, achou esse valor em kA. E por último, a corrente da carga, que a gente achou esse valor aqui em PU e esse valor aqui em kA. Para terminar aqui a questão, a gente vai fazer a letra C, que é calcular em PU a corrente curto-circuito trifásico franco aplicado na barra de carga, e depois calcular as correntes e tensões em cada parte do circuito, né? Então, a barra de carga seria essa barra 2. Quando a gente dá um curto-circuito nela, tudo que está em cima dela ou depois dela vai para zero. Então, a nossa carga zerou, os dois shunts que estavam na barra zerou, e também o que estava, o YP, né, da direita, ou mais da direita, acabou zerando também. E a gente ficou com esse circuito aqui depois do curto. Então, a gente precisa calcular a nova tensão, né? Então, essa fórmula aqui, eu chamei de A2', vai ser igual a E, que é a tensão antiga, mais a corrente do gerador vezes JXG, que é a tensão que é a impedância do gerador, perdão. É a corrente do gerador vezes J vezes a impedância do gerador, que a gente vai usar agora. A gente não usou antes e vamos usar agora ela. Então, fazendo esses cálculos, a gente acha a nova tensão em PU e em kV, como pede a questão. Então agora vamos achar o novo ZEC do circuito, porque como a gente perdeu tudo que estava depois dessa barra aqui, ou seja, os elementos que estavam por aqui a gente perdeu, então a gente precisa achar o novo ZEC, que eu fiz assim, eu botei o ZP em paralelo com esse YP, em paralelo com esse primeiro shunt da barra 1, mais o X do gerador, mais o X do transformador, porque agora a gente vai usar os dois aqui. Antes, para calcular o ZEC, a gente só estava usando o do transformador, agora a gente vai usar os dois. Fazendo esses cálculos aqui, a gente vai achar esse ZEC aqui para o curto. Então a gente já tem o ZEC. Então, com esse ZEC a gente pode calcular a corrente do gerador em curto, que seria esse A2' que a gente calculou sobre o ZEC. A gente acha essa corrente aqui, que seria esse valor aqui em kA. A gente acha o V da barra 1, que seria essa nova tensão menos a corrente do gerador de curto, né? Vezes essa queda do gerador. Então a gente acha o V da barra 1. A gente acha o V da barra 2 com o V da barra 1 menos essa mesma corrente vezes essa queda do X de transformador. Então tá aqui em PU em kV. A gente acha o primeiro shunt usando esse V da barra 2. Só para vocês não confundir, como nesse circuito aqui essa barra de carga sumiu, eu dividi aqui, chamei essa barra aqui entre o gerador e o transformador de barra 1, e essa barra aqui que no outro, na letra B, eu estava chamando de barra 1, ela virou barra 2. Só para não confundir, a gente tem essa barra aqui entre o gerador e o transformador que virou a barra 1, e essa aqui virou a barra 2. Continuando aqui, a gente tem esse shunt aqui, como eu disse, usa o V da barra 2 vezes essa admitância. Então a gente achou o novo valor em PU em kA dessa corrente aqui do shunt. E a gente tem a corrente do YP também, da esquerda que sobrou, que é o V da barra 2 vezes essa admitância também. Então a gente acha em PU e em kA. E a gente tem, por último, a corrente curto-circuito, que seria essa corrente do gerador em curto menos a corrente desse shunt 1 menos a corrente desse YP da esquerda. Então, calculando, a gente acha a corrente de curto em PU e em kA, e a gente consegue acabar essa questão, que dá um pouco de trabalho, mas espero que vocês tenham conseguido entender o passo a passo dessa questão.